Salve, salve, alunos do curso Elos Líder! Como vocês estão? Tudo bem? Eu sou o professor Ronaldo, sou da matéria de inglês e hoje eu trouxe para vocês a resolução da prova do IME, Instituto Militar de Engenharia. E o que eu tenho para comentar sobre essa prova? Essa prova se refere ao ano passado, tá bom? O que eu tenho para falar sobre ela? É uma prova 100% referente à interpretação de texto, tá? Então, para interpretar o texto, você precisa ter vocabulário. Então, eu posso dizer também que é uma prova 100% voltada ao vocabulário. Tem que saber o vocabulário, que, diferentemente do que acontece nas outras provas para ingresso nas Forças Armadas, como, por exemplo, a prova da Escola Naval, do Colégio Naval, IPCAR, ESA, sempre tem algumas questões de gramática, tá? E isso facilita bastante, porque às vezes nas questões de gramáticas vocês nem precisam saber o significado da palavra. Quer ver um exemplo? Por exemplo, se cai na prova, quando há gramática, cai essa palavra aqui, box, tá? Vamos supor que você não saiba que box quer dizer caixa e diz assim, qual é o plural de box? E a gente sabe, não é? Que o substantivo terminado em X, ele tem plural de ES. Nesse caso da prova do IME, do Instituto Militar de Engenharia, não tem nenhuma questão assim da gramática. Então, de novo, você tem que saber 100% do vocabulário. A prova consiste do quê? De 4 textos grandes e todas as questões são voltadas a cada um desse texto. Cada um desses textos, desculpem. E mais uma vez, sempre com vocabulário. Como que vai funcionar aqui? Como os textos são muito grandes, eles não cabem apenas em um slide. Então, nós passamos o texto em vários slides e aí você faz o quê? Lê o texto, para o vídeo, lê o outro slide, para o vídeo e se por acaso ficou com dúvida, volta lá no vídeo, ok? E vê e leia o texto novamente até você entender, ok? Então, vamos começar. Então, aqui temos o primeiro texto. O que esse texto está querendo dizer? Esse texto é um texto do Charles Darwin, tá? Que ele fala sobre a luta pela vida e a origem das espécies. Então vamos lá, gente. Dê uma lida nesse primeiro slide e aí você para o vídeo, continua, para novamente, continua e assim vai até vocês entenderem, tá bom? Vamos lá. Aqui nós começamos já a introdução, mais uma parte do slide do texto, e aqui nós temos finalmente a última parte do texto. Vocês repararam com certeza que existem aí 10 lacunas, tá? Essas lacunas em inglês podem aparecer na prova com a palavra gaps, ou de repente, blanks, tanto faz, quer dizer a mesma coisa, tá? Quer dizer essas lacunas. E o que foi interessante com relação às questões desse texto é que cada lacuna corresponde a uma questão. Então você tem a primeira questão se refere à primeira lacuna, lá no começo do texto. A segunda questão se referindo à segunda lacuna, até chegando na 10ª questão, que é a 10ª lacuna, ok? Então, vamos ver a primeira questão. O que ela está pedindo? Para você preencher essa lacuna, tá? Então, qual é a melhor maneira da gente resolver essa questão? É a gente traduzir o significado dessas alternativas e também aonde aparece essa lacuna. Vamos ver aqui. Olha lá, a gente tem então a letra A significa adiante, enquanto isso, apesar, quando e no entanto. E aí vem a pergunta, qual dessas alternativas melhor se encaixa nessa lacuna do texto, a bordo do HMS Beagle como um naturalista, tá? Mais uma vez, o que a gente tem aqui é apenas o trechinho lá daquele texto que vocês acabarem de ler. Fará muito mais sentido você acompanhando junto com o parágrafo inteiro. Então vamos ver aqui. Melhor alternativa é
quando a bordo do HMS Beagle como um naturalista. E aí vem uma pergunta, professor, não poderia ser a alternativa B, meanwhile, tá? Enquanto isso? Não. Ele até se encaixa, mas por que não pode? Se você pegar lá no texto, você verá que é logo o início, a primeira coisa que aparece é essa lacuna. Então, se a primeira coisa que está falando do texto é essa lacuna, você não pode falar enquanto isso, porque nada aconteceu ainda, ok? Então, realmente, a melhor alternativa é quando estava a bordo do HMS. E outra coisa que eu tenho que falar, quando a gente estiver traduzindo alguma coisa, cuidado para a gente não pensar na tradução ao pé da letra. A grande maioria das vezes não fica bem, a gente tem que fazer uma adaptação para o português. E é aqui também a gente teve que fazer isso e vocês vão ver nas próximas questões. Questão número 2, referente à segunda lacuna. Olha lá, eu tenho sem paixão, atingido, impassível, estoico, desencorajado. E a gente tem que encaixar alguma dessas palavras nessa parte do texto. Eu fui muito, alguma coisa, por certos fatos nas distribuições, etc. Vamos ver o que ficou melhor? Olha aqui, eu fui muito atingido por certos fatos na distribuição dos habitantes da América do Sul. Ou também poderia ser certos fatos na distribuição dos habitantes da América do Sul me atingiram. Dá pra gente traduzir de várias maneiras, tá bom? Então vamos ver a questão 3, que se refere à terceira lacuna. Se você está com alguma dúvida, volta o vídeo lá no texto, tá? Para vocês entenderem bem. Vamos lá. 3, a gente tem letra A, yield, que é render, segurar, jogar, evocar e transmitir. Qual dessas alternativas melhor se encaixa nesse gap, nesse blank ou nessa lacuna número 3? Olha só. Esses fatos me pareciam jogar alguma luz sobre a origem das espécies. Esse mistério dos mistérios. Então aí é a alternativa C, ok? Vocês viram que só temos até agora, nós vimos 3 questões e todas elas puramente de vocabulário. E será assim até o final dessa prova. São 20 questões e as 20 só falando de vocabulário. Vamos ver a quarta? Quarta questão, quarta lacuna. Ó, essa é pequenininha. O que a gente vai colocar antes desse? My return home. A gente tem acima, para, entrada, devido a ou sobre, barra, em, tá? Olha lá, a alternativa correta é a alternativa E. Lembre-se que esse on pode ser sobre alguma coisa quando você tem o físico, né? Quando você tem o atrito, quando está realmente sobre, em cima de alguma coisa. E também pode ser a preposição em, no, na. Portanto, essa é a melhor opção aqui. No meu retorno para casa. Essa era muito simples, não é verdade? Questão 5, gap número 5. E aqui a gente tem as alternativas. Mordaça, esboço, recorte, crescimento ou névoa. Vamos ver. Ampliei essas em 1844. Vocês perguntam, essas o quê? Tá lá no texto, você tem que ler o texto, tá? Ampliei essas em 1884 para alternativa B, esboço das conclusões. Tá bom, gente? Eu vou repetir mais uma vez isso. Ficará muito mais fácil você acompanhando essas questões e tendo o texto inteiro nas mãos, tá bom? Questão número 6, sexta lacuna, também é pequenininha e a gente tem como alternativas then, quer dizer então, raramente, então de novo, agora ou ainda. E aí, o que se encaixa melhor? Que então me pareciam favoráveis. Aí pode surgir essa dúvida. Ué, por que então, olha lá, eu tive a correta aí a letra A, then, e não é a letra C, so, que tem o mesmo significado. Vamos ver por quê.
Olha só, esse then, de então, tá? Ele indica uma sequência de alguma coisa que está acontecendo, como se fosse a próxima etapa do que você está falando. E o so indica uma consequência de algo que aconteceu. Então, olha lá, then você tem ele como uma sequência de algo e o so como uma consequência de algo. Ok, gente? Vamos lá. Números, questão 7, referente à lacuna 7. Aqui já são grandes as alternativas, né? A primeira, revoguei totalmente. Letra B, segui em frente desde, firmei-o sempre, persegui constantemente, desisti gradualmente. E aí, vai melhor se encaixar o que aqui? Desde esse período até os dias atuais, eu persegui constantemente a mesma finalidade, tá? Vocês vejam que para conseguir resolver essas alternativas, você tem que ler o texto inteirinho, né? Às vezes aparecem questões que falam assim, no parágrafo número 2, aí você vai lá e só vê o parágrafo 2. No caso dessas alternativas, não, você tem que ler para você saber o que está acontecendo, o contexto do que está escrito lá. Dito isso, vamos para a questão 8, do gap número 8. E a gente tem apressado, sábio, cauteloso, de novo cauteloso, e por último, sharp, que é preciso. E aí, o que vocês colocariam? Pois eu mostro que não tive pressa em tomar uma decisão. Tá vendo que aí a gente tem como apressado, tá? Então, se você for traduzir, não se encaixa apressado. Então, a gente tem que adaptar. Então, eu não tive pressa. Certo? Questão número 9. De novo, a mesma coisa, tem que preencher a lacuna número 9 também com assim, apesar de, como, mesmo, graças a. E qual é a melhor alternativa? Mas, como levarei mais 2 ou 3 anos para concluir, concluir o quê? Está lá no texto, né? Concluir todos os estudos dele, ok? Então, a alternativa correta é a C. Finalmente, a última questão para preencher esses gaps ou essas lacunas. Eu estava dividido, eu estava desapegado, eu estava descuidado, eu estive, eu fui incitado. Então, a última lacuna do texto, a melhor alternativa é: eu fui incitado a publicar esse resumo. Ok, pessoal? Repararam que tem que saber bastante vocabulário na prova do IME. Não pode ser, eu sei mais ou menos. Se souber mais ou menos, não vai conseguir resolver, tá? Esse foi o primeiro texto, que foi sobre Charles Darwin, né? Sobre o que ele escreveu. Então, foi um texto sobre ciências. Os outros 3 textos desta prova também falam sobre ciência. Então, foi uma prova que teve 4 textos e todos esses textos falando sobre ciência. Vamos ver o próximo texto. Aqui, gente, é a mesma coisa. Texto grande, reproduzido em vários slides. Vocês vão ler, para o vídeo, ler de novo, volta se não entendeu, tá? E assim vai trabalhando com esse texto. Vamos lá. Esse segundo texto está falando sobre o quê? Sobre o desembarque do homem na Lua. Tá? Fala sobre as equipes de ciências, as equipes de engenharia, as equipes da NASA e também sobre prêmios, tá? Então vamos lá, vamos passar para o próximo slide. Aí, para o vídeo e veja esse texto, continuação. Mais uma parte do texto, vê como os textos desse exame do IME são grandes, são trabalhosos. Mais um pouquinho do texto. Olha como é grande, ainda está no texto de quando o homem desceu à Lua. E finalmente, a última parte dele.
Se vocês não entenderam o texto, então o que vocês vão fazer? Vão parar o vídeo, vão retornar desde aquele primeiro slide e leiam novamente com calma, tá bom? E vocês vão ver que as próximas questões também são todas de vocabulário, tá? Olha agora, escolha a alternativa correta que tem a ver com o texto que vocês acabaram de ler. Vamos ver qual é a alternativa A? A capacidade de pensar em novas maneiras inteligentes de fazer algo fez a autora sentir admiração e respeito. Vamos ver. Letra B. A intensa atividade da tecnologia impediu a Grã-Bretanha de enviar astronautas para a Lua? Será? Vamos ver a C. Muitos jovens escolheram engenharia apenas por terem visto astronautas pousando na Lua. Será que só porque viu o astronauta pousando na Lua, os jovens eles quiseram ser engenheiro? Letra D. A aterrissagem na Lua deu suporte para que equipamentos antigos fossem permitidos? Ou, finalmente, a letra E. A aterrissagem na Lua foi um pequeno passo se comparado às conquistas de hoje dos vencedores das medalhas de McRobert Award. Gente, essa daí a gente podia já eliminar, né? Dizer que é um pequeno passo a chegada do homem à Lua, tá? Foi um grande passo, certo? Então essa aí você já eliminava de cara. Vamos ver a alternativa correta? A alternativa correta é a A, quando ele fala que a capacidade de pensar em novas maneiras inteligentes de fazer algo fez a autora sentir admiração e respeito. E aonde eu encontro a resposta? Olha lá, no parágrafo número 2, que tem utterly awed, que quer dizer totalmente impressionada. Por quê? Gente, é uma questão de interpretação mesmo, tá? Apenas esse totalmente impressionada já se refere a que a autora teve muito respeito e admiração pelo que estava acontecendo, tá bom? Veja que não é fácil, a gente pode ficar em dúvida das outras alternativas também. Então a gente tem que procurar dentro do texto o que mais se enquadra com a resposta, ok? Vamos lá para a próxima, é a questão 12. Essa é outra questão 100% de vocabulário. Primeiro, vamos ver só o enunciado. Olha o que tem enunciado. Tem uma frase, tá? E nessa frase tem a palavra meat, M-E-E-T. Não vão confundir com carne, que é assim, tá, gente? Ok? Nós estamos falando de M-E-E-T, meat. E esse meat, essa palavra meat, tem vários significados. Então nós vamos ter alternativa A, B, C, D e E com diversos significados. Então, aí vocês têm que saber a tradução dessa sentença. Vou chamar a atenção para vocês de uma coisa. Aqui a gente tem o símbolo das libras, né? A gente está lendo 50 mil libras. Cuidado que isso é uma tradução para o português, tá? Não existe você chegar, vamos supor, na Inglaterra e falar que alguma coisa custa 50 mil libras e pôr até um sotaque aí. Não existe. Lá é pounds. No Brasil a gente chama de libras, tá bom? Então na Inglaterra pounds e aqui no Brasil libras. Vamos ver a primeira alternativa. Alternativa A. Olha lá, esse meet na alternativa A tem o significado de enfrentar. Vamos ver a tradução. Ela estava quase enfrentando esse tipo de problema pela primeira vez, tá? Então, muita gente quando leu meet já pensa como encontrar. Cuidado, olha lá, a gente já tem aqui enfrentar. Vamos ver a alternativa B, de encontrar. Olha lá, a linha onde o céu quase se encontra com a terra no horizonte, ok? Vamos ver a letra C. Também de encontrar, vamos ver a tradução? Eles tiveram que encontrar com os seus assessores para pensar em um novo plano. Letra D. Olha lá, um meet agora já tem a tradução, a ideia de atender. Por exemplo, ela tentará atender a alguns critérios para que ela seja
apta ou capaz de trabalhar aqui. E finalmente na letra E, cobrir, tá, gente? Mas cuidado que não é pegar um cobertor e se cobrir, tá? Esse é cobrir algo. Olha só a alternativa E como fica. A sua empresa irá cobrir todas as despesas da sua viagem. Vamos ver agora. A gente tem o que aqui? Correta a D. Por quê? Olha a tradução do enunciado. O prêmio de 50 mil libras, em português, reconhece aqueles que atendem a 3 critérios. Portanto, a letra D é a única alternativa que a gente tem a palavra meet como significado de atender. Tá bom? Então, vocabulário. Vamos agora para a questão número 13. O que ele fala? Você tem uma frase e um outro gap, um outro blank. E o que a gente vai fazer aí? A gente tem que completar essa frase, completar esse gap, tá? De acordo com o texto. Veja que a gente tem, em um ano, que se viu americanos na Lua, tá? Vamos ver a letra A. Que continuação? Os líderes do governo tiveram que criar um comitê para estabelecer novos critérios para a medalha? Nem tá bem isso aí, né? Os britânicos não conseguiram pensar em mais nada além do planeta Terra? Também a gente já vê que não tem nada a ver. Olha só, em um ano em que se viu americanos na Lua, todos os países iniciaram a corrida armamentista que as pessoas testemunhariam nas próximas décadas como uma ameaça à paz mundial? Também está estranho, né? Vamos ver a letra D. Em um ano em que se viu americanos na Lua, os cidadãos britânicos pensaram em um novo conceito de invenção, mas tiveram ideias não tão novas? Também acho que não. Vamos ver a E. Em um ano em que se viu americanos na Lua, os juízes tiveram uma decisão difícil sobre quem deveria ganhar o primeiro prêmio em inovação britânica. Está bastante claro no texto. Olha aqui. No parágrafo número 5, eles falam: They announced joint winners. Significa o quê? Eles anunciaram um conjunto de vencedores. Portanto, o que ele diz a alternativa E? Os juízes tiveram uma decisão difícil sobre quem deveria ganhar. E aí, eles tiveram que dar o prêmio para mais de uma pessoa. Tá bom? Então, esse aí tinha que prestar atenção, mas ele estava um pouco mais claro. Vamos lá. 14. Também 100% de vocabulário. Resumo disso, ele quer saber o que quer dizer host. Tá vendo que tá aí até entre aspas, tá? Host. O que significa host? Temos que saber a tradução de cada alternativa. Letra A. Desfile. Convidado. Abundância. Separação ou vazio. Vamos ver a tradução dessa frase para a gente ver como melhor se encaixa, tá bom? Olha aqui. A influência global da conquista da inovação britânica foi mantida como uma host, tá? Que seria a série de estreias mundiais. Portanto, quando você tem uma série de algo, você tem uma abundância. Alternativa C. Gente, para quem sabe bastante o inglês, para quem sabe bastante o vocabulário, traduzir é a melhor forma de vocês conseguirem resolver esse tipo de questão. Ok? Vamos lá para a questão número... Agora não. Nós temos o terceiro texto. O terceiro texto vai falar sobre o quê? Ciência, esperança, e conta a história. De quem está contando a história conta que desde criança teve vontade de ser um cientista, tá? Que queria o quê? Descobrir os segredos do universo, ok? Então, da mesma maneira que nós fizemos com o texto 1 e 2, vocês vão parar o vídeo, vão no texto e assim vão seguindo até o fim desse texto para poder resolver as questões. Vamos lá. Mais uma parte desse texto para vocês lerem. E finalmente a parte final
Veja como os 3 textos que nós vimos até agora são grandes, tá? Então, olha o trabalho que dá resolver a prova do IME. Vamos agora às questões. A questão número 15. O que ela pede? O que quer dizer, olha lá o que está entre parênteses, crystallizing moment, ok? O que quer dizer crystallizing moment? Como nós vimos nos outros tipos de alternativas, vamos traduzir cada uma delas para ficar mais fácil e depois traduzir essa frase aí, para a gente ver qual é a melhor alternativa. Olha lá, a gente tem letra A, realizar, letra B, marco, letra C, espalhar, letra D, borda e a letra E, desviar. Vamos ver agora a tradução onde tem esse crystallizing moment. Gente, muita gente não deve conhecer crystallizing moment, mas dá para ter uma ideia só por aqui, tá bom? O que significa? Vamos ver o texto. Olha lá. O marco ocorreu quando percebi que as estrelas são sóis poderosos. A própria tradução dessa frase já diz qual é a resposta, tá? Que é a letra B, marco. Então, por que é marco? Crystallizing moment, pode falar aquele divisor de águas. Quando aconteceu aquilo que deu aquela luz para vocês, tá bom? Isso é o crystallizing moment. Todo mundo tem crystallizing moment na vida. 16. Nós podemos afirmar com relação ao texto. Letra A. O que esse texto está querendo dizer? Esse texto está falando sobre, apesar da falta de conhecimento do autor em ciências, ele tinha certeza de que as estrelas eram meros pontos de luz no céu? Não, né, gente? Ele fala o quê? Que para ele as estrelas eram sóis no céu. Então, não meros pontos de luz. Alternativa B. O autor queria revelar mistérios. Ele fala um pouco disso, né? Que ele gostaria de descobrir os mistérios para poder falar isso para o mundo. Letra C. A intenção do autor era libertar o universo. Letra D. A possibilidade de descobrir como as coisas funcionaram ou deixaram paralisado. E na letra E. O autor desejou poder explorar universos alternativos. Resposta certa é a alternativa B. O autor queria revelar mistérios. Olha lá no parágrafo número 2, gente. Vamos traduzir para vocês verem como é isso mesmo. Muito animado pela perspectiva de entender como as coisas realmente funcionam, de ajudar a descobrir mistérios profundos, tá? Exatamente o que ele está falando, ó. Que ia revelar mistérios, descobrir os mistérios, tá? Essa era uma das mais fáceis. Questão 17. Também podemos afirmar sobre o texto que o livro é uma consequência da realização do sonho do autor de ir à Feira Mundial de 1939. Ou a letra B. Pessoas comuns podem pensar que as explicações científicas do autor são divergentes devido ao seu toque emocional em relação à ciência. Se a gente está falando de pessoas comuns aqui, né, nós estamos falando de pessoas que não sabem muito sobre a ciência. Então, eu acho que ele discordar do autor se você não sabe a fundo daquele assunto, eu acho que fica meio estranha essa resposta. Letra C. Os sentimentos do autor por um assunto fizeram com que ele se esforçasse para torná-lo inteligível pelas pessoas comuns? Será? Letra D. O autor sente que não teve sorte. E na letra E, o autor acredita que é ilógico que todos entendam conceitos científicos. Eu acho, então, que a alternativa correta é a alternativa C, tá? Os sentimentos do autor por um assunto fizeram com que ele esforçasse para torná-lo inteligível para as pessoas comuns. Gente, e logo lá no parágrafo 3, quando ele começa popularizando a ciência, pronto. A resposta já está aí, né? Que quando você quer popularizar algum assunto, você quer que todas as pessoas que não são do meio daquele assunto estudado saibam sobre ele, tá? Então também era uma questão que não era tão difícil, tá? Só pelo popularizing science, ok?
Vamos então para, finalmente, o último texto. Outro texto relacionado à ciência, tá? Que fala sobre as respostas aos questionamentos das ciências, sobre como observar a ciência. Então, como nós fizemos com os outros 3 textos, para o vídeo, dá uma lida nesse slide, continua o vídeo, para o próximo slide você para e assim vai, e na dúvida, volta todo o texto e leia novamente. Vamos lá. A segunda parte do texto. Aqui, a terceira parte do texto. Esse é um texto bastante grande. Ainda não terminou. Mais uma parte dele. Mais uma parte. Olha que texto grande. E, finalmente, aqui nós temos o final do texto. Vamos agora ver quais são essas questões. Questão 18. Escolha a opção correta. Ciência é a nossa capacidade de questionar? Letra B. O nosso método de questionamento depende da natureza? Será? Letra C. É possível capturar a essência da natureza? Letra D. Nossas teorias científicas dependem de nós como observadores? Letra E. Nossa percepção é suficiente para entender a exposição à natureza? Vamos ver qual que é a resposta correta. Olha lá. Está lá, é a resposta D, está lá no parágrafo número 5, quando ele fala: e a nossa visão do mundo científico, em constante mudança, reflete essa limitação fundamental de como percebemos a realidade. E olha lá a alternativa B, ele fala de nós como observadores. Então, nós como observadores, nós como percebemos a realidade. Isso a gente faz observando, ok? Vamos para a questão 19, de acordo com essa frase aí, que já traduzi. Vamos ver, pense na biologia antes e depois do microscópio, ou no sequenciamento de genes, ou na astronomia antes e depois do telescópio, ou na física de partículas antes e depois dos colisores ou eletrônica. A palavra-chave nesse texto aí, dessa questão, é esse antes e depois. Você sacando isso antes e depois, você consegue matar essa questão. Vamos ver. Alternativa A. Durante todo o processo de pesquisa, sempre precisaremos de ferramentas que vão além do nosso alcance sensorial. Alternativa B. As ideias científicas podem mudar quando os melhores dispositivos são criados e usados. Alternativa C. Os seres humanos veem a realidade sem limites, e é assim que a ciência é construída. A alternativa D. As teorias duram mesmo que nossas ferramentas de exploração melhorem. E a alternativa E. Tanto o equipamento moderno quanto o conhecimento humano são opcionais na ciência. Resposta correta. Olá, alternativa B. Por quê? Lembra que eu falei? A palavra-chave é o antes e depois. O que ele fala? Antes e depois do microscópio. Antes e depois do telescópio. E aqui a gente fala realmente, as ideias científicas podem mudar quando os melhores dispositivos são criados e usados. Quando você tem antes do telescópio, você tinha uma ideia de como funcionava o espaço. Depois do telescópio, as ideias mudaram. É exatamente o que diz aí. Ok, gente? E finalmente a última questão, a questão número 20. Com relação ao texto, qual é a opção correta? Ninguém perde a esperança ao pensar nas limitações da abordagem científica. Dentro da comunidade que não é de pesquisa, existem pessoas que raramente ficam chateadas quando percebem que o conhecimento científico tem limitações. Letra C. A ideia de que a ciência tem uma resposta completa para todas as perguntas leva a um sentimento de derrota que incomoda as pessoas. Letra D. Se reforçarmos nossa crença de que o conhecimento produzido pela ciência prevalecerá, seremos
derrotista. E na letra E, a maioria, como as pessoas conduzem a pesquisa científica, ainda é a mais satisfatória para a aceitação geral. Resposta correta da última questão é a letra E, que está no parágrafo 8, quando diz o seguinte: a ciência continua sendo nossa melhor metodologia para construir consenso sobre o funcionamento da natureza. Tá bom, gente? Então essa foi a prova do IME. Só repetindo para vocês, tem que saber muito bem o vocabulário. Tem que estar craque no inglês, senão não consegue resolver todas essas questões. Tá bom? Então não esqueçam, revisem isso, voltem todo o vídeo, leiam o texto quantas vezes for necessário e aí vocês vão estar já preparados, tá bom? Então, gente, muito obrigado e até mais!